Fala aí, desenhista! No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre como que você pode desenhar à mão aí, utilizando algumas dicas muito preciosas, principalmente para você que tem dificuldade de desenhar em diferentes ângulos, né? E eu sei que faz muita diferença passar essas dicas, né? Até eu coloquei aqui alguns esboços de mãos para você ter uma noção de como que funciona, né? Mas antes de falar sobre isso, rola a vinheta. Para quem não me conhece, o meu nome é Matheus Machado, eu sou professor de desenho, sou empreendedor digital e fundador do desenhoonline.com. Se você gosta de desenho, principalmente do nosso canal, não esqueça de deixar o like e se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever. Bom, aqui a gente tem o desenho da principal imagem de uma mão, é uma forma mais fácil de você entender. E olha que interessante, você pode até utilizar a sua mão para estudo, né? Isso vai facilitar muito. Você pode olhar a sua mão aí vista nessa parte de cima igual tá aqui, né? Ou de baixo, tá? Então vamos lá. Aqui embaixo a gente tem um quadrado e em cima a gente tem outro. Por que eu fiz isso? Porque ele sintetiza as proporções da mão. Essa parte de baixo aqui, ó, tem a gente observar algumas coisas. Ela não quer dizer que a mão vai ser quadrada, mas é uma forma que sintetiza melhor, né? Inclusive para a gente saber o tamanho da palma, né? A altura e a altura do dedo, ó. Pra gente ter uma noção de proporção. Essa proporção, geralmente, ela é mais, como se diz, é uma média, né? Mas você pode, por exemplo, utilizar uma proporção um pouco diferente, principalmente para mãos femininas, né? Que às vezes são mais compridas, tá? Então aqui, ó, esse é o primeiro estudo que você tem que ter para que na hora que você desenhe a mão em outras posições, em outros ângulos, né? Você consiga melhor, tá? Então tá, aqui a gente tem uma linha, você pode ver que ele é um pouco curva, né? Depois outra e outra, pra gente saber a proporção que são as falanges, né? As médias, as distais, né? As falanges aqui, né? Mais da ponta. Então, olha só. Para quem vai desenhar a mão, faz o quadrado, faz o outro, né? E pode começar a dividir. Aqui no meio desse quadrado, ó, a gente tem essa parte aqui da divisão entre os dois dedos, ó. A gente vem com um traço, vem até nessa linha aqui, né? Ela não é no meio do quadrado, é um pouco para baixo, né? Depois ela faz uma curva um pouco para dentro e vem aqui, ó. Só que se você perceber bem, na hora que a gente faz o outro contorno do dedo, você pode ver que aqui ele é mais fino e aqui ele é mais largo, tá? Isso vale para os outros dedos, a ponta mais fina e a base mais larga. Então, o maior dedo é o médio, que excede o quadrado, né? Esses dois aqui, ó, que é o indicador e o anelar, depende da mão da pessoa. Às vezes ele pode ser mais alto que o outro e vice-versa, igual, tá? E o dedo mínimo, que é o menor de todos, né? Então, sempre que você for desenhar, se você utilizar esse esquema de quadrado, ó, nota que, por exemplo, que aqui, ó, esse dedo, ele fica bem para baixo aqui do quadrado, né? Então você pode utilizar um esquema de proporção. Você acha o meio do quadrado, acha a metade da metade do quadrado, vai ser mais ou menos aqui, ó. Então a ponta dele um pouquinho para cima. Do mesmo modo, o médio passa do quadrado e o indicador e o anelar fica abaixo da ponta aqui do quadrado, tá? Essas divisões da mão aqui, ó, você pode ver, por exemplo, que funciona da seguinte maneira. A gente tem uma divisa que começa aqui, outra que é um pouco para cima, outra mais embaixo e mais embaixo. Segue essa mesma curvatura aqui de cima, só que aqui embaixo, tá? Então, começa um pouco mais alta, sobe e vai descendo. Então, isso você tem que guardar na cabeça. O polegar, né, a altura dele chega mais ou menos nessa altura aqui, ó, né, da primeira junta do dedo indicador, tá joia? Essa parte aqui da dobra do dedo fica na altura mais ou menos do meio aqui, ó, do quadrado, tá? Mais ou menos por aqui, ó. Essa outra mais ou menos entre o meio do quadrado e a parte de cima do quadrado inferior, tá? A mão, olha que interessante, ó, ela salta para fora o contorno, vem para dentro. Aqui na base do quadrado tem uma nova jogadinha aqui para dentro aqui, ó, e continua aqui a parte, né, do antebraço, tá? Então, aqui você tem o estudo de proporção da mão. É muito importante você ter isso bem estudado. Obviamente aqui está uma visão mais bidimensional, né? A gente, quando começa a partir para outros desenhos da mão, a gente começa a enxergar um pouco diferente, né? Você pode ver que aqui, aquele contorno quadrado não é no mesmo esquema mais, porque aqui, ó, você consegue ver a parte lateral do dedo, né? Como o dedo ele tem um aspecto cilíndrico, meio cônico,
né, dependendo de um cônico mais semelhante a um cilindro, puxando para um cilindro, aqui tem uma dimensão que não aparece aqui, né? Mas assim, o que é bom você entender? Se a gente pegasse esse quadrado e transportasse para cá, ele ia aparecer mais um trapézio. Então vamos supor, essa ponta aqui do quadrado, ó, e essa estaria aqui, né? Uma ponta aqui, que é essa de baixo, e a outra ponta aqui de cima estaria mais ou menos aqui, ó. Então imagina uma linha assim, ó. É bom você buscar um alinhamento com o dedo lá de cima. Então ela começa aqui e vem mais ou menos aqui. E essa linha de baixo aqui seria entre aqui e aqui, ó. Aliás, desculpa, aqui, ó. Então, ó, uma linha aqui, outra aqui. E aqui, ó, ela vem até nessa parte de cima e fecha aqui, ó. Tá? Então você vai perceber que essa linha aqui imaginária é maior do que essa do outro lado da mão. E essa de cima tá praticamente na diagonal também. Na verdade, aqui nesse caso todos estão na diagonal. Aqui que era um alinhamento horizontal, aqui também, e o vertical aqui, mudou de direção, né? Então aqui tem perspectiva, né? Então tem uma adaptação. Então a gente tem que considerar a espessura, né, que tem na lateral da mão aqui, né, que não aparecia aqui, mas a gente vê aqui. O aspecto meio cilíndrico e cônico dos dedos, ó. Aqui, por exemplo, ó, é mais largo o dedo, né? É bom você imaginar o dedo, né? Você fez o primeiro desenho aqui, ó. Na hora de fazer o segundo, ele vai ser, como se diz, maior em termos de teoria, mas na prática ele acaba sendo praticamente do mesmo comprimento. A diferença é que ele vai sair um pouquinho para cima da mão aqui, né? Ele não vai ser tão embaixo aqui. Só que como o dedo médio ele é mais comprido, aqui ele aparece um pouco acima do dedo indicador, né? E os dedos subsequentes, né, que estão para mais longe, né, que estão mais distantes do observador, tendem a ficar menor ainda. O dedo mínimo, que é muito pequeno em relação aos outros, ele fica menor ainda nessa proporção. Por isso que a perspectiva, na hora da gente desenhar de forma bidimensional sobre um plano, ela tende a ser mais forçada. Você pode ver que o polegar aqui, ó, ele até aumentou de tamanho em relação a essa lista aqui, tá? Porque ele está mais próximo do observador, tá? Então essa parte do dedo ela tende a ser maior do que essa, aliás, menor do que essa segunda, e essa segunda tende a ser menor do que essa outra mais embaixo aqui, ó, tá? Então aqui, se fosse um padrão, como se diz, idealístico, seria uma proporção de 1 para 0,618, né? Que é a proporção de ouro. Então, essa parte aqui, ele é 1,618 maior do que essa. Essa parte teria que ser 1,618 maior do que essa, tá? Então, é só para você ter uma noção aí de dimensão, tá? Aqui são aquelas linhas, né, das rugas das mãos, tá? E aqui, ó, a gente tem o desenho da mão em diferentes posições, tá? Só que olha que interessante, aqui, além da gente ter uma vista diferente da mão, a gente tem posições diferentes e movimentos diferentes. Aqui a mão fechou, né? Então, ó, olha só, a mão, essa mais à frente aqui, mais próxima do observador, ela tende a ser maior do que as outras que estão mais distantes. Só que aqui eu vejo melhor essa parte do segundo falange aqui de cada um dos dedos, né? Aqui eu vejo um pouco na diagonal os dedos. Aqui quase que de frente, só que girou um pouco. E aqui quase que a lateral dos dedos, né? Então é um exercício de imaginação para quem vai desenhar, tá? Então aqui eu fiz um esboço rápido, é só para você ter uma noção de como que funciona. Aqui o polegar está escondido, mas você tem que ir imaginando. Aí você me pergunta, poxa, mas eu tenho essa dificuldade aí. É aí que entra a questão de você desenvolver a noção espacial para o desenho. Por isso que lá na infância, né, quando a sua professora fez você, por exemplo, mexer com pintura, origami, né, ou então ainda desenho, né, massinha de modelar, aquilo tudo foi te ajudando não só a desenhar melhor, de alguma maneira, como também desenvolvendo a sua noção espacial. Por isso que eu recomendo muito você brincar não, né? É um estudo, né? Com massinha, né? Ou com alguma forma de escultura, ou ainda, por exemplo, com origami. Por quê? Você vai fazer novas sinapses aí através dessas atividades e vai te outorgar uma capacidade melhor de desenhar em 3 dimensões. Quando eu desenho, eu não faço tanto esboço mais,
Porque essa noção espacial ela vai ficando mais nítida. Então eu faço isso aqui mais rápido. Mas se você, por exemplo, for estudar, é bom fazer com o esboço primeiro, né? O esboço das formas principais, igual tá aqui, ó. Até vou deixar o link aí para você desenhar a mão nessa vista aqui, tá? Para você entendendo melhor, tá? E das futuras videoaulas aí também eu vou estar colocando no canal outras vistas das mãos, tá? Então, ó, tudo isso aqui tá praticamente colocando um pouco de cada conhecimento, de perspectiva, de proporção. E olha que interessante, mais uma coisa que é bom observar. Na hora que a gente vai desenhar os dedos, ó, dependendo do movimento, ou seja, olha, sabe essa parte aqui, por exemplo, dos dedos, ó, ela tá mais inclinada em relação ao observador e essa aqui mais totalmente de frente, né, para o observador. Então, esse ângulo, por mexer o dedo, né, ele fica um pouco escondido pro lado da mão, faz com que ele fique com a ponta mais longe do observador e a parte de cima mais perto. Por isso que essa ponta tende a ficar mais fina ainda, tá? Então, o que é mais distante tende a ficar menor e o que é mais próximo tende a ficar maior, tá joia? Então, isso daqui é praticamente um esboço rápido para você entender o desenho da mão, tá? Mas é uma questão de treino, tá? Então, você vai ter que aprender a enxergar em 3 dimensões, né? Você vai olhar para a folha, você vai enxergar praticamente uma mão, os traços da mão que você está desenhando, né? É claro também que você tem que considerar a questão do tipo de mão que você está desenhando, né? Tem pessoas, por exemplo, que tem a mão com aspecto mais torto aqui, ó. É o dedo mais comprido, né? Polegar mais largo, unha mais larga, tá? Então tudo isso daí a gente tem que considerar na hora de desenhar, né? E também estudar a perspectiva, anatomia principalmente, né? Porque a mão ela é tão difícil de desenhar quanto a cabeça, tá joia? Então basicamente as dicas são essas, tá? Você pode estar desenhando essas se você quiser, tá copiando essas outras aqui, mas é bom você começar por essa, né? Principalmente através do vídeo que eu vou estar deixando aqui o link, porque vai te ajudar a ter uma noção. Não adianta você chutar. O que você vai desenhar tem que ter um fundamento, tá joia? E principalmente de proporção, né? Que é o que define o tipo da mão e como que você vai desenhar em perspectiva. Ah, e não esquecer de estudar perspectiva também, para saber como que você vai transportar essas proporções para diferentes vistas em diferentes movimentos, tá joia? Então eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aí. Se você é novo no canal, né, não esqueça de se inscrever. E se você quiser mais dicas de desenho, confere depois no nosso site do nosso curso, que é o desenhar.top. Tem o link na descrição também, tá joia? Então eu fico por aqui e até mais.